Olá, hoje a nossa reflexão será no texto de Atos, capítulo 9, versos 1 e 2. O texto diz assim: Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. O livro de Atos é dividido basicamente em duas partes. Note que eu disse que o livro é dividido basicamente em duas partes. Na primeira, Lucas descreve o ministério do Espírito Santo por meio dos apóstolos, dando especial destaque para Pedro e João. Claro, talvez com um pouco mais de destaque para Pedro. Porém, depois do capítulo 15, Lucas se dirige para a segunda parte do livro. Isso é perceptível porque, a partir dali, ele abandona os apóstolos, ele deixa Pedro e João de lado e passa a descrever o ministério do Espírito Santo por meio do apóstolo Paulo. Este, que aqui no capítulo 9 é chamado de Saulo. Na realidade, Lucas já havia feito duas referências a Saulo aqui em Atos. E essas duas referências se encontram no capítulo anterior, no iniciozinho do capítulo 8. Paulo, nessa passagem aqui, ele mostra uma maneira de reagir, de responder a Deus. Quando nós pensamos em maneiras de reagir a Deus, nós pensamos basicamente em duas formas de fazer isso. A primeira é seguindo a Deus e obedecendo às suas leis. A outra forma de reagir a ele é rejeitando e desobedecendo completamente a ele e obedecendo às nossas próprias diretrizes e leis. Agora, uma coisa que normalmente é desprezada é que não há apenas uma maneira de rejeitar ao Senhor. Há pelo menos duas maneiras de rejeitar. Uma é rejeitando mesmo, é virando as costas para o Senhor e vivendo de acordo com aquilo que o nosso coração dita. Porém, há uma outra maneira de rejeitá-lo, e essa maneira é muito perigosa e por vezes desprezada. Qual é essa maneira? É abraçando a sua lei, obedecendo com bastante rigor, achando que dessa forma Deus será favorável, Deus oferecerá salvação em troca. Então, há três maneiras de reagir a Deus. A primeira é por meio da irreligiosidade. A segunda é por meio da religiosidade. E a terceira, por meio do Evangelho. Paulo, ele apresenta nesse texto aqui, na verdade Saulo, ele é assim chamado nesse texto, ele apresenta uma maneira de reagir ao Senhor. E a sua maneira de reagir ao Senhor não é pela rejeição, pela irreligiosidade, mas é a rejeição pela religiosidade. Ele é extremamente zeloso da religião. E ele acha que com isso ele pode obter lucro para si. Na verdade, ele fala a respeito disso na sua carta aos Filipenses. Se você, por exemplo, for para lá, Filipenses capítulo 3, do versículo 4 a 7, o apóstolo Paulo ele vai falar e vai descrever a sua perspectiva a respeito do seu zelo. Ele diz assim: se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, veja, confiar na carne. Eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro. Paulo, sem saber, ele rejeitava Deus por meio da religiosidade, por meio do seu apego rigoroso às leis da sua religião, do judaísmo. Vejam que esse zelo se verifica, por exemplo,
quando Paulo se apresenta diante do sumo sacerdote para que ele lhe desse cartas, para que elas lhe dessem credenciais para cumprir a sua missão, que era lançar discípulos de Jesus na prisão, levá-los presos para Jerusalém. Um homem zeloso, e ele achava que dessa forma obteria o favor de Deus, quando na verdade ele estava rejeitando o Senhor por meio da sua religiosidade, por meio do seu moralismo. Você já deve ter ouvido falar daquela expressão farinha do mesmo saco, não já? A pergunta é: a qual saco você pertence? Ao saco da irreligiosidade, que rejeita ao Senhor e segue as suas próprias leis? Você responde a Deus por meio da religiosidade, ou seja, rejeitando a Ele ao abraçar-se às leis com rigor, achando que dessa forma você receberá o favor dele? Ou você se relaciona com Deus por meio do Evangelho, que nos orienta, que nos dirige a Deus não por meio das forças da nossa carne, não por meio dos méritos das nossas boas e louváveis obras, mas que nos conduzem em reconciliação a Deus por meio dos méritos da pessoa do Filho de Deus, Jesus Cristo. Esse texto, ele nos desafia a verificar em que posição nós estamos. Porque talvez você esteja aí acompanhando, caminhando junto com a igreja, mas sem saber que está rejeitando ao Senhor. Sem saber que essa sua religiosidade, essa sua obediência barganhosa, que tem como foco e propósito receber algo de Deus, na realidade é uma rejeição ao Senhor, porque nós só somos aceitos por Ele, pelo Senhor, não pelas nossas obras, não pelos nossos méritos, não pela força da nossa carne, mas pelos méritos de Jesus, pela força da obra de Cristo Jesus, o Senhor da glória, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Então, quando nós olhamos para o zeloso Saulo, nós precisamos verificar o quanto temos nos afastado do Evangelho, que não é nem moralismo, nem liberalismo, mas é graça de Deus que nos faz viver uma novidade de vida. Meu desejo e a minha oração é que a realidade que era vivida pelo apóstolo Paulo não seja a realidade que você e eu vivamos, mas que seja uma realidade diferente, a realidade que é determinada, que é orientada e que é construída a partir da obra do Senhor Jesus, a partir da mensagem da graça de Cristo, a partir da mensagem do Evangelho. Que seja assim, e que nós não pertençamos à farinha, ou melhor, ao saco no qual Paulo se encontrava nesse momento, mas que nós nos encontremos no grupo que é orientado, que é dirigido, que é direcionado, que é transformado pelo Evangelho. Que Deus o abençoe.